Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Rodrigo Terra, sou sócio, diretor de negócios e estratégia da Monk, e a gente é parceiro da Fast Company nesse evento Innovation 2022. E eu estou com a honra aqui de receber o Zé, que é um profissional de longa data, já teve experiência anterior em grandes big techs e por um tempo relevante tendo construído algumas coisas bem legais. E o assunto aqui é áudio, podcast, informação no Spotify, que é uma marca Love Brand, né? Então, por favor, Zé, se apresenta. Boa, tudo bem, Rodrigo? Prazer. Obrigado por me receber aqui. O Spotify tem isso que você falou, né? É uma marca que é super querida e super apaixonante. Os consumidores têm um engajamento muito grande com o Spotify. O brasileiro adora música, adora informação, entretenimento. O podcast é um formato que o brasileiro se apaixonou. A gente é hoje o terceiro país de consumo de podcast no mundo, só atrás dos Estados Unidos e China. Mais de 46 milhões de ouvintes. Então a gente está vivendo o que eu chamo de renascença do áudio digital, né? O áudio ele é invisível, ele sempre tem na nossa vida, e o áudio digital ele possibilita novos formatos, novas interações. Então a gente está vivendo um momento muito interessante. Do nosso lado de Spotify Advertising, o desafio é como é que a gente faz que as marcas se engajem cada vez mais com a plataforma, proporcionem o acesso para os usuários, porque na verdade o que o Spotify Advertising faz é isso, né? 60% dos nossos usuários são usuários que a gente chama de free, ou ad supported, que são suportados por anúncios. Então as marcas estão ajudando a criar esse acesso a isso. E o desafio é como é que a gente faz as marcas interagirem, criarem esse acesso sem estragar o conteúdo, Sim, claro. sem estragar a experiência. Como é que a gente faz a parte dos anúncios serem uma maneira sem ser intrusiva, a ser contextualizada, ela ser legal, ser uma experiência que faça sentido para os ouvintes e para os usuários. Então a gente trabalha nesse meio de campo aqui, tentando, junto com a área de conteúdo de música, mas também possibilitando que as marcas entrem e interajam. Legal. Eu tive experiência no Terra, pro Sonora, você deve lembrar. Nossa, foi um baita benchmark, né? Que era exatamente essa proposta de ter um bom relacionamento com, na época, conteúdo, com as majors de música e fazer aquilo, trazer aquilo para perto do consumidor. Eu queria dividir rapidamente em dois focos, né? Em que momento você acha, do ponto de vista de conteúdo, em que momento você acha que foi o grande boom da virada para o interesse em conteúdo, seja ele jornalístico, ficção, algo mais aprofundado, entrevista, e aí depois a gente falar um pouco de advertising, mas esse interesse do brasileiro especificamente por áudio e podcast e o caminho que você quiser tomar. Rodrigo, acho que a gente vinha numa crescente muito grande, né, nos últimos anos de entendimento, pelo interesse pelo áudio, por informação, o formato de podcast ganhando cada vez mais relevância. Mas para mim tem um ponto de virada. O ponto de virada para mim é a pandemia. E por que a pandemia é o ponto de virada? E a gente viu isso muito em pesquisas nossas. Porque na pandemia as pessoas tiveram que ficar mais em casa, mais sozinhas, com a família, e ao mesmo tempo mais conectadas às telas, computador, celular, televisão. E isso teve um efeito reverso, que foi a fadiga das telas. Sim. As pessoas não aguentavam mais estar o tempo todo conectadas. E começou a gerar, tanto que durante a pandemia a gente teve muitos problemas de saúde mental, né, em todas as idades. E aí a gente vê que as pessoas precisavam se desconectar. E uma das maneiras que as pessoas encontraram para se desconectar, mas ao mesmo tempo se entreter, foram as plataformas de áudio e o áudio digital. Então, o streaming ele tem um boom muito grande durante a pandemia, que ele se sustenta, ele se mantém, ele não cai. Com as pessoas ouvindo mais músicas, ouvindo mais conteúdos, o boom dos podcasts durante a pandemia ele é tremendo, porque as pessoas começam a buscar novos formatos de se informar, de se entreter, e aí você vê uma diversidade de conteúdo também, né? As pessoas começando a criar novos conteúdos. Você vê os podcasts de ficção ganhando um super espaço, histórias. Incrível.
os podcasts de que a gente chama de audioterapia, de que as pessoas ouvindo podcast para fazer uma consulta, para tentar se ajudar ou se descobrir, mesmo a questão de meditação ou de buscar formas diferentes para você buscar o seu equilíbrio mental. Então, o áudio ele tem uma infinidade de conteúdos e outro fator que eu acho que é importante, além da pandemia, é a facilidade da produção. Sim. Não que, assim, a gente viveu um boom, a gente ainda vive um boom de vídeo digital e agora a gente está vendo o boom dos vídeos curtos, mas a produção de áudio ela é relativamente mais simples. Perfeito. Não que ela não seja menos complexa, você trabalha com isso, você sabe disso, mas ela é relativamente mais simples e isso também fez com que as pessoas pudessem produzir mais conteúdos de um jeito e tornar isso cada vez mais acessível. É realmente transformador. É uma mudança de cultura, proporcionada por um momento chato para todo mundo, mas que desenvolveu ações sensoriais e de busca de informação que ninguém imaginava que tivesse essa velocidade em tão pouco tempo. Total. E tem uma coisa muito legal que a gente viu também em pesquisa, que é o áudio traz essa proximidade, né? Porque as pessoas falam, você está falando comigo, está no meu ouvido. E elas criam, a gente vê nas pesquisas, as pessoas hoje em dia elas têm uma conexão maior com os apresentadores de podcast, isso aqui no Brasil, do que com apresentadores de TV, de ator. Incrível. Então, assim, é uma coisa impressionante o que está acontecendo. E aí, indo para o segundo assunto, fazendo um paralelo com tua vertical dentro do Spotify, é sempre difícil apresentar um novo para o mercado. Eu já tive essa experiência algumas vezes, eu vejo acontecer ao longo do tempo, mas tem um modelo de publicidade muito tradicional no Brasil, principalmente, de concentração de audiência em alguns meios e alguns canais em si. E as coisas que vêm de novidade demoram um tempo para maturar e não quero usar um termo errado aqui, mas a disponibilidade das grandes marcas e das pequenas marcas também por novos formatos que tirem da zona de conforto é um desafio para você. Então, o que você tem feito para apresentar oportunidades e como você tem ajudado as marcas a pensar através do seu meio? É super complexo esse desafio e para mim ele tem dois caminhos que a gente tem trabalhado que são muito importantes. O primeiro é direto com as marcas, direto com os anunciantes, de você mostrar o poder do áudio. Impacto, mais de 121 milhões de ouvintes de áudio digital no Brasil, 46 milhões de ouvintes de podcast. Então, assim, o nosso mercado publicitário é um mercado muito de métricas, né? A gente está até discutindo isso agora. Então, assim, você precisa mostrar alcance, você precisa mostrar a qualificação do seu público. Isso a gente consegue mostrar de um jeito legal e mostrar que o que as pessoas querem hoje em dia é conteúdo de qualidade. E o streaming vem vindo um boom disso, seja no streaming de vídeo, no streaming de áudio, tem muito conteúdo e muita produção de conteúdo de qualidade. Então as pessoas vão estar onde o bom conteúdo está. Sim. Então as marcas também têm que estar nisso. E aí entra o segundo desafio, que é as marcas hoje em dia, como você mesmo colocou, elas estão muito acostumadas a criar para os meios tradicionais. Sim. E as agências também. E aí é um dos principais desafios, porque como é que você engaja com as agências e com o time criativo a criar para formatos diferentes que eles não estão acostumados? Porque o cara ele pensa numa ideia super legal, ele pensa numa ideia como ela vai acontecer num filme, como ela vai acontecer num formato impresso que ele adapta para um display no digital. E uma ideia legal que eu vou fazer no digital para viralizar, como eles querem fazer. Tal. Sim. O cara não está pensando hoje em dia numa publicidade de áudio do streaming, ou como eu posso fazer uma ação diferente num podcast, ou como eu posso criar um conteúdo brand content, ou como eu posso... A gente estava discutindo agora há pouco todo o vídeo de streaming, a gente está vivendo um boom. Olha quanto a gente tinha Netflix e mais 2, hoje em dia a gente tem 7, 8 grandes streams de qualidade. Sim. E todos vão começar agora, como Netflix e Disney Plus, a investir em publicidade para permitir o acesso para todos. Então, assim, você precisa criar uma publicidade que seja cada vez mais contextual, que seja cada vez mais específica do target que você quer trabalhar, porque o grande benefício dos streamings como um todo, e do digital também, é que você está com o usuário logado, então você consegue entender quem é aquela pessoa, o que ela está consumindo, que momento que ela está consumindo, o que ela buscou, né? O que ela buscou. Então você consegue fazer uma coisa muito direcionada, muito específica. Então, a criação vai ter que se reinventar, eu acho. E eu acho que a gente ainda tem um desafio, acho que um dos maiores desafios que eu tenho hoje em dia, de verdade, acho que mais do que as marcas, é principalmente com o time de criação das agências. Vou fragmentar um pouquinho mais a pergunta. Você tem formatos pré-definidos.
Sim. E aí a cabeça do criativo muitas vezes vai como eu encaixo minha informação dentro de um formato. Só que tem uma outra oportunidade que é a criação de conteúdo em si. Uma grande marca deveria, na minha opinião, fazer um podcast sobre o mercado financeiro, sobre o mercado de viagens, sobre o mercado qualquer. Esse movimento já existe, de que forma ele existe, e como migrar desse formato formato de formatos para um formato de conteúdo. Eu concordo com você, mas acho que tem um desafio aí também, porque eu vejo muito hoje em dia as marcas querendo entrar num hype de produção de conteúdo, mas a produção de conteúdo pela produção e para dizer que está fazendo. Sim. Coisa que eu mais vejo hoje em dia, Rodrigo, é chegar uma marca, você vai conversar, eu quero fazer meu podcast. Ah, não, porque tá legal, o podcast está bombando, eu vou fazer um podcast. A pergunta que eu sempre devolvo para todo mundo é: qual que é o seu posicionamento de marca em relação a conteúdo? Quais são as mensagens que você quer trabalhar? O que você quer construir? Será que o formato podcast faz sentido para você? Perfeito. Porque o exemplo que você citou, por exemplo, eu já vivi isso. Grandes bancos falam, não, eu sou autoridade em saber como investir dinheiro. Eu vou produzir aqui um conteúdo sobre guia de investimento e tal. Você tá competindo com os maiores, sei lá, talvez hoje em dia criadores de conteúdo financeiro, com Nath Finanças, com Primo Rico. São caras que têm milhões de seguidores. Será que você vai ter um conteúdo tão relevante com isso? Será que antes de você começar a desenvolver seu conteúdo, que você vai ter uma grande produção, não vale a pena você engajar com o conteúdo já sendo produzido, para ver se tem aderência à sua marca ou não, e aí você desenvolve isso? Então, assim, a pergunta que eu sempre faço é: qual que é o seu posicionamento? Qual que é a sua proposta de valor? Esse conteúdo vai gerar resultado para você? Porque também é esse sempre ponto que a gente tem que fazer, né? A gente está vivendo um momento desafiador do ponto de vista econômico, de crise. A produção de conteúdo, ela demanda investimento. E será que ela vai gerar o resultado que você precisa? Então, acho que tem muitas peças dessa equação que a gente precisa estabelecer. Eu sou super fã de produção de conteúdo. Acho que o Brasil é um celeiro de criadores e de conteúdo muito relevante. Mas eu acho que a gente tem que... Quando uma marca quer começar a trabalhar, ela tem que começar primeiro a tatear com coisas que já existem para daí ver se faz sentido para ela. Tá. Eu fui no evento do Hotmart, do Fire Festival, esse ano, e eu li uma frase que sumarizou muito do meu pensamento, né? E que corrobora com o que você falou. As marcas que não virarem creators vão ser atropeladas por creators que viraram marcas. Então, essa conexão do criador, que já é uma empresa que faz sucesso dentro de uma vertical específica, com as marcas que podem beber dessa fonte e os dois se catapultarem de uma forma positiva, é um desafio, porque a marca quer ter a voz dela do jeito dela. Só que o consumidor dela quer ouvir do jeito do creator. Então é uma quebra de paradigma que a gente conhece a vaidade e até os processos dentro das empresas. Já passei por algumas e é muito difícil mudar a cabeça do mercado nesse sentido. Muito. Eu concordo com você. Bom, Zé, estamos terminando aqui. Eu não sei se você tem alguma consideração final. Não, acho que é isso. Eu adorei isso que você falou, essa frase final. E o que a gente está vendo, eu acho que a indústria toda está se reinventando. Você vê que os grandes criadores estão virando marcas e desenvolvendo seus produtos, desenvolvendo produtos em parcerias. O que eu acho que a gente tem que ter muito claro é que assim, as regras do jogo mudaram. E as regras do jogo para publicidade, elas vão mudar também. Sim. E anunciantes, plataformas e agências, criadores têm que entender que essa regra mudou e começar a estar mais abertos para novos formatos. Sim. Falar que faz inovação com o modelo antigo... Não cola mais. Não cola. Zé, para finalizar, sopetão, 2 dicas que o Zé daria para um cara que você conheceu agora, tipo eu. Não só profissional, você fica à vontade. 2 dicas. Dica geral ou de conteúdo? Dica geral. Acho que a principal dica que eu sempre falo para as pessoas é ser curioso. Acho que assim, é buscar coisas novas, coisas diferentes e tentar ter essa chama de ir atrás de coisas que estão começando, estão acontecendo e testar coisas novas. E para testar coisas novas, eu sempre que eu vou falar com o time, com todo mundo, eu gosto muito da frase do Guimarães Rosa, né, que ele fala que a vida que é da gente é coragem. As pessoas falam muito de inovação. É isso. E você está me contando a tua história, é um exemplo disso. Sim. Você precisa ter coragem para fazer as coisas, você precisa ter coragem para arriscar, coragem para errar, coragem para se reinventar.
coragem para buscar novos territórios. Então, o que a vida quer da gente é coragem. E a segunda? Para mim são essas duas, a curiosidade e a coragem. Tá bom. Cara, muito obrigado, foi um prazer. Eu poderia ficar horas aqui com você, porque o assunto é incrível, eu adoro. E queria agradecer em nome da Fast Company. A sua presença aqui no Innovation é essencial. O papo que a gente teve aqui agora é maravilhoso. E em nome da Monk, que está trazendo essa proposta aqui de conteúdo fresco, com gente muito interessante e diferenciada. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Igualmente. Um abração.